E nós estamos aqui outra vez, de frente aí para você, e você fique sempre ligado, porque todos os dias entramos na sua casa e levamos Deus para você. Vamos hoje ouvir a palavra de Deus, vamos adorar ao Senhor com louvores, e fique atento, porque o Senhor já começa a falar através do louvor, através da palavra, e você vai sair satisfeito no final dessa programação. Nós vamos ficar 1 hora juntos, no final ainda o pastor Antônio Carlos abençoa você e a sua família. E eu quero que você conheça o nosso novo site, vidanova.church. Ali tem todos os endereços das nossas igrejas, tem as nossas programações e todas as emissoras que nós estamos passando, porque todos os dias nós invadimos aí a sua casa e queremos ser um instrumento de bênção para você. Fique ligado, ouvidos atentos, aumente o volume e vamos celebrar o Senhor. Como está o seu coração? Como vai o seu casamento? A felicidade existe. Venha descobrir. Retiro de Casais Vida Nova. Dias 29 e 30 de setembro e 1 e 2 de outubro. No Hotel Monte Real, em Águas de Lindóia, em São Paulo. Informações 3227-8970. Retiro de Casais Vida Nova. 2 corações ligados com o coração de Deus. Você quer ser uma mulher que edifica? Então participe do Retiro de Mulheres. Mulheres segundo o coração de Deus. Do dia 14 a 16 de outubro. Na Estância Palavra da Vida, em Atibaia, São Paulo. Informações 996-596804. Retiro de Mulheres Vida Nova. Participe e seja uma mulher edificada. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode.
fontes afundem no coração do mar, ainda que se encrespem as águas e se lance com fúria contra os rochedos. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Nela habita o Eterno, e por isso não poderá ser atingida. Ao romper da aurora ele virá em socorro. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Vinde, contemplai as obras do Eterno, seus feitos estarrecedores por toda a terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, com chamas destrói os carros de combate. Cessai as batalhas, sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei louvado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Segura, é o Senhor. Confiamos em Ti, Senhor, confiamos no Seu eterno amor, Senhor. Nós confiamos no eterno Deus. Aleluia, aleluia. Confiante em nosso Deus, sim, Senhor, e em seu eterno amor, ou não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiamos em Ti, Senhor, confiando em nosso Deus, em seu eterno amor. Oh, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Feche seus olhos e diga isso ao seu coração, diga isso à sua alma, diga isso. Confiando em nosso Deus, confie nele, e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Eu creio que o Senhor é o Deus da cura e Ele marcou um encontro com você nessa noite, amém? E eu quero convidar você a rasgar o seu coração nesse momento, se abrir diante dEle, abrir os seus lábios, aí no sussurro do seu coração, e apresentar diante dEle as suas ansiedades, a sua história, aquilo que precisa ser trabalhado nessa noite. O Senhor sonda os corações, amém? Aí nessa mesma reverência eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Jonas. Você pode estar enfrentando uma madrugada fria na sua vida, mas creia que mesmo na madrugada o Senhor te chama a se encontrar com Ele. Mesmo nas trevas, na tribulação, na adversidade, o Senhor usa cada situação para falar e tratar com você. O livro de Oséias diz que Deus abre uma porta de esperança no deserto. E se você está vivendo um deserto espiritual, um deserto emocional, um deserto financeiro, creia que Deus abre uma porta de esperança.
ouço Deus me chamar. Sua voz suave, como um sussurro, ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou, já estou indo. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz, nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, nem que seja simplesmente pelo prazer. Não há como rejeitar o teu chamado, não há como desprezar tua presença. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Nós vamos, Senhor. Correndo para ti. Eu vou. Aleluia. Esse é o nosso compromisso contigo, Senhor. E aí a pastora Renata comentou comigo que vocês estão trabalhando no mês de abril, o mês da salvação, né? E muitas pessoas, elas confundem, elas tratam como sinônimo conversão e salvação. Mas na verdade, a Bíblia tem conceitos distintos para essas duas palavras, para essas duas categorias. Salvação, ela acontece de pronto e imediato quando você reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Foi quando uma vez o pastor ou a pastora estiveram ministrando aqui, você aí no seu lugar, se sentiu atraído por essa presença, levantou a sua mão, veio aqui e diante da igreja como testemunha e dos anjos nos céus, você reconheceu Jesus como o seu Salvador, como o seu único e suficiente Salvador. E isso é instantâneo. No mesmo momento, o seu nome é escrito no livro da vida e você recebe a salvação, porque nós recebemos a salvação pela graça de Deus, não por aquilo que nós fazemos, mas pela graça de Deus. Porque se fosse por aquilo que a gente fizesse, né, querido, a gente já estaria perdido. Mas aí, então, se você, por exemplo, era uma pessoa que fumava e você veio aqui e aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, dificilmente você vai sair daqui já com asco do cigarro. Acontece com algumas pessoas? Acontece. Mas não é sempre que isso acontece. Porque é difícil você se libertar de um vício. Por exemplo, você veio aqui e você era amaziado.
E dificilmente naquele mesmo instante, pronto, tudo se resolveu numa questão de piriplim-plim, num pozinho mágico, e quando você voltou para casa, você já não era mais amaziado, você já era casado com aquela pessoa que você era juntado. As coisas não acontecem assim. Porque esse segundo passo, esse segundo processo se chama conversão. Em Romanos, no capítulo 10, no versículo 9, o apóstolo Paulo nos orienta sobre a salvação dizendo: porque se creres com o teu coração e confessares com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor e que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Agora, a continuidade da salvação é a conversão. E a conversão, ele é um processo mais laborioso. É um processo que exige entrega. É gradativo, não é instantâneo, ele é gradativo. E ele vai se dar para o resto das nossas vidas. Porque como nos orienta os profetas, o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, mas isso também pode ser encontrado em Jeremias no capítulo 25, no versículo 5, ou no livro de Jeremias no capítulo 35, no versículo 15. O profeta nos diz assim: convertei-vos dos vossos maus caminhos. E a conversão então é esse processo. Depois que você veio aqui e aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e que você conquistou a salvação, você precisa agora então passar pelo processo de conversão. E lidando com a sua história, e lidando com as suas feridas, com as suas amarguras, com os seus pecados, ir confrontando tudo isso. E submetendo tudo isso à obediência a Cristo Jesus. E subjugando todas as suas vontades, levando cativa todas as suas vontades ao domínio do Espírito Santo. Isso se chama conversão. Agora, apesar de eles serem processos distintos, a salvação e a conversão, eles trabalham juntos, eles trabalham em unidade. Porque há quem se salve e aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas que decide se fechar para a sua conversão. Há quem vem aqui e se salva, mas que quando chega em casa, decide continuar com as coisas do mesmo jeito, e não confrontar, e não mudar, e não for a ir melhorando a estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. E acontece que quando a pessoa se fecha para a sua conversão, ela vai se distanciando gradativamente de Deus, e aí a sua salvação está em jogo. São processos que trabalham em unidade. E eu quero falar sobre um personagem que viveu esse impasse. Jonas foi um cara que viveu esse impasse. Um cara que era salvo, que conhecia Deus, que servia a Deus, que andava com Deus, que ouvia a voz de Deus, mas que em um dado momento se fechou para se converter dos seus maus caminhos. E por causa disso, a sua vida estava em risco. Pode ser que a sua vida esteja em risco nessa noite, querido. Mas como o Senhor é Deus de novas oportunidades, Ele marcou um encontro com você para resgate da sua alma, resgate do seu espírito, da sua história, em nome de Jesus. Jonas, talvez você já conheça de cor e salteado a história dele. Um cara que era profeta. Em um dado momento recebe a incumbência de levar a mensagem de arrependimento a Nínive. Ele se recusa, quer fugir de Deus, pega um navio tentando fugir para Tarsis. No meio do caminho ele é surpreendido com uma forte tempestade. A tripulação decide jogar ele no mar. Ele é engolido por um grande peixe. E lá, no ventre do peixe, onde ele passa 3 dias e 3 noites, ele se arrepende. E ele então é vomitado pelo peixe e tem a oportunidade de recomeçar a sua vida. Deus é Deus de recomeços, amém? Deus é Deus de novas oportunidades. Ele sempre nos resgata, sempre nos resgata.
aí, diante dessa história que você já conhece, fica fácil a gente julgar Jonas, né? A gente falar, puxa, Jonas, aquele profeta fujão, olha só que fraco, que frouxo foi ele, que recebeu uma incumbência de Deus e fugiu. Mas eu quero convidar você a se aproximar um pouco mais dessa história, entender os pormenores que estão no contexto da vida de Jonas, porque assim você pode se identificar com ele, como disse o pastor que abriu o culto, que a Bíblia serve para isso, para a gente se identificar com os personagens, né? E ao nos identificarmos com os personagens, recebermos dessa mesma unção que alcançou eles. Porque a ação de Deus continua se perpetuando de geração em geração. O Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jonas, para quem não sabe, ele era filho também de profeta. Ele profetizou em Israel, no Reino do Norte. Teve uma época que Israel ficou dividida. E o Reino do Norte era onde as menores tribos estavam apartadas de todo o restante de Israel. E por causa disso estava mais fragilizada, mais suscetível a ataques do inimigo. E a história de Jonas relatada, depois você pode entender tudo isso, esse contexto que eu estou falando está abordado no livro de 2 Reis, desde o capítulo 1, mas principalmente no capítulo 14, você vai ver a vida de Jonas sendo citada de novo. E durante a sua vida, o exército assírio tentou invadir 14 vezes Israel. Por 14 vezes o exército assírio intentou contra a nação de Israel, o reino norte de Israel. E todas as vezes que o exército assírio, e todas as vezes que um inimigo conseguia conquistar a nação de Israel, 3 elementos aconteciam. E olha só esses elementos como eles continuam se perpetuando também nos dias de hoje. Porque Satanás, ele não muda, ele sempre usa das mesmas estratégias. E todas as vezes que Satanás intenta contra as nossas vidas, três elementos ele também tenta estabelecer em nós. Primeira coisa que acontecia quando um exército inimigo intentava contra Israel era a quebra dos muros. E a quebra dos muros fala do quanto o inimigo ele tem interesse de acabar com qualquer via de proteção na sua vida. Os mandamentos, eles são proteção. Pai e mãe sabem disso, né? Que quando chega para o filho e fala assim, olha, eu quero você em casa hoje 11 horas da noite. Aí o filho vira para o pai, pô pai, que isso? Mas hoje é sexta, 11 horas da noite, para quê? Mas o pai sabe que aquela medida, aquele mandamento, aquela orientação, não é para quebrar o barato do adolescente, do jovem, do filho. Não é para quebrar as pernas do filho, mas é como uma medida de proteção, porque o pai sabe o quanto esse mundo está perigoso, e por causa disso, então, ele orienta, às 11 horas eu quero você em casa. E assim também que Deus trabalha conosco, todos os mandamentos do Senhor são proteção para nós. O mandamento de entregar os dízimos e as ofertas é proteção contra a ganância que pode existir no nosso coração. É proteção contra esse mercado consumista que nos toma o tempo todo. É proteção sobre aquilo que a gente nem consegue ver. Todos os mandamentos do Senhor são protetivos. E é assim que Satanás continua agindo como agia há tantos anos atrás. Quando invadia Israel, a primeira coisa que ele fazia era destruir qualquer limite de proteção. Todos os muros eram destruídos. O segundo elemento que era destruído era a família real. O rei era morto. Todos
a possibilidade de posteridade do rei também era morta. E isso nos mostra o quanto Satanás quer destruir qualquer figura de autoridade nas nossas vidas. Quando Satanás entra na sua vida, ele intenta quebrar os limites de proteção e quebrar também qualquer figura de autoridade. Hoje nós temos no Brasil mais de 40 milhões de apóstatas. Pessoas que se desviaram dos caminhos do Senhor porque estão magoados com pastores e pastoras, sem entender que pastor e pastora também é humano, que é falho, que precisa do seu perdão, que precisa da sua misericórdia, que precisa da sua ajuda. Mas se recusam a olhar com esse olhar compassivo para a figura do pastor e decidem então quebrar qualquer modelo de autoridade, qualquer figura de autoridade, e por causa disso deixam de confiar em todo mundo, em qualquer igreja. Terceiro elemento que acontecia na invasão da nação de Israel, que continua acontecendo nas nossas vidas hoje, o exército inimigo acabava com o templo, com a família sacerdotal e com a família dos profetas. Isso fala o quanto Satanás deseja acabar com qualquer manifestação da presença de Deus nas nossas vidas. Qualquer possibilidade de revelação, de manifestação, de sensibilidade quanto ao Espírito Santo é destruída no momento que Satanás consegue entrar na vida de alguém. Você percebe que a mesma estratégia que ele usava há anos continua se repercutindo hoje? Percebe como a gente aprende lendo a Bíblia, irmão? O quanto é importante se debruçar no estudo da palavra de Deus? E Jonas cresceu com esse perigo iminente, porque ele era da família do profeta, ele era profeta. E ele cresceu com esse perigo iminente de ter a sua família morta, de ver os seus pais mortos, porque o seu pai era profeta, e de ele mesmo ter a sua vida ceifada. Por 14 vezes, enquanto Jonas viveu, por 14 vezes, o exército assírio tentou acabar com a vida de Jonas e com a família de Jonas. E aí, olha só que contraste. Olha só como Deus tem senso de humor. Deus convida Jonas exatamente para ir pregar para o exército, para a nação de Nínive. E Nínive, não sei se você sabe, é a capital da Assíria. Ou seja, é a capital, era o mesmo povo desse pessoal que tentou por 14 vezes intentar contra a vida de Jonas e da sua família. Era Deus convidando Jonas para confrontar as suas feridas, confrontar as suas angústias, a sua memória ferida. Deus nos convida o tempo todo a voltarmos onde cairmos, a nos converter dos nossos maus caminhos. É isso, é nos apropriarmos da sua cura para a nossa história. Agora, ninguém recebe cura e bálsamo para a sua história se nem fizer uma mínima reflexão sobre aquilo que está ferido dentro de si, sobre aquilo que precisa de restauração dentro de si. E Deus então convida Jonas a voltar a esse lugar e a pregar para esse lugar uma mensagem de arrependimento. E Jonas se recusa. Assim como Deus convidou Moisés a voltar ao lugar onde ele tinha sido ferido, o Egito. Moisés estava muito bem confortável no canto dele, 40 anos já vivendo em Midian, já estava estabelecido, já tinha um novo estilo de vida, era pastor, já tinha aprendido esse ofício. Isso era fácil para ele, para quem já tinha comandado exército, era moleza comandar um bando de ovelhas. Estava vivendo uma vida confortável. Mas em um dado momento, Deus o convida, o chama a confrontar, a voltar aonde ele tinha caído.
e confrontar a sua memória ferida. Eu espero que Deus esteja falando com você, amém, querido? E isso é possibilidade de conversão. A conversão envolve nós voltarmos aonde caímos. A conversão envolve nós retomarmos a nossa memória ferida, apresentarmos isso diante de Deus e alcançarmos o bálsamo que escorre do trono dos céus. Mas Jonas estava muito fechado. E porque decidiu se fechar para a sua conversão, a sua vida ficou em risco. Querido, entenda isso, é um alerta dos céus para você. É um alerta dos céus. Nós precisamos diariamente estar dispostos a nos converter, para que a nossa vida não esteja em risco. Em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14 a 15, o autor nos diz assim: olha, sem santidade ninguém verá o Senhor. Por isso, tome cuidado para que não haja no meio de vós raiz de amargura, porque isso vos contaminará. Parafraseando o autor, ele está dizendo: olha, a raiz de amargura provoca a falta de santidade. A raiz de amargura provoca a falta de conversão. Você tem duas oportunidades: ou se abrir para a conversão, submeter às suas vontades, os seus desejos, os seus anseios, os seus sonhos, projetos, a sua memória, a sua história ao domínio do Espírito. Ou a segunda opção, de abraçar os seus ressentimentos e se fechar para a sua conversão. E ao fazer isso, abraçando a raiz de amargura, consequentemente você se contaminará. Jesus Cristo expressa isso no livro de Mateus, no capítulo 18, falando sobre a importância da conversão. E ele usa uma criança como exemplo, dizendo assim: olha, Mateus capítulo 18, no versículo 1, você não precisa abrir. Jesus diz assim: se vocês não se converterem como essas crianças, vocês não entrarão no reino dos céus. Já viu como criança, ela rapidinho se converte dos seus maus caminhos? Ela não é cabeça dura que nem gente grande. Você pode até ter um filho genioso, que faça birra, mas ele não passa um dia sem tomar ciência que te magoou e conseguir ficar longe e distante do seu cuidado, da sua atenção. Criança é mais maleável, ela é mais fácil. Ela se converte facinho dos seus maus caminhos. Mas a gente é turrão, é cabeça dura. É povo de dura cerviz. Ou seja, pescoço duro, que não se dobra, que não tem um coração prostrado de joelhos, que não tem um espírito ensinável, como diz o apóstolo Paulo em Timóteo. A gente vai se enrijecendo, ficando bruta, e se trancando para a possibilidade de se converter diariamente dos seus maus caminhos. Querido, nós estamos numa jornada, e a nossa jornada é de conversão diária. Todos os dias eu preciso me converter dos meus maus caminhos. Todos os dias. E eu espero que assim seja com você. Jonas fez uma oração que muito me toca e que eu quero ler com você no capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 6. Diz assim: eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu
livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Perceba, essa foi a oração chave para que Jonas pudesse retomar da onde ele tinha parado e continuar trilhando o caminho da obediência. Mas foi preciso que ele entrasse no mais profundo fundamento, é o que diz Jonas no versículo 6. Sabe, querido, hoje nós temos vivido uma espiritualidade muito superficial. A gente pouco se dedica a entrar no mais firme fundamento da nossa vida. A jornada de fé, ela não é para fora não, a jornada de fé é para dentro. Ela envolve uma autodisciplina, como diz o apóstolo Paulo, antes de fazer a liturgia da Santa Ceia do Senhor, com a orientação: examine-se o homem, pois, a si mesmo. E esse é um convite que não é só para antes de você participar da Santa Ceia do Senhor, não. Esse é um convite diário, de autoanálise, autorreflexão, de você entrar no mais secreto, em oração, como o Senhor nos instrui no livro de Mateus, no Sermão da Montanha, e nos reclusarmos, nos fecharmos diante da presença do Espírito Santo e nos apresentarmos em secreto ao Senhor os nossos mais profundos fundamentos, as nossas entranhas, convidando Ele a perscrutar os nossos pensamentos, os nossos anseios, as nossas motivações, para que isso nos faça trilhar o caminho da obediência. É claro que em um dado momento, a nossa jornada de fé também se volta para fora, no amor ao próximo, em alcançar os perdidos, em exercer o nosso ministério. Mas se o firme fundamento não estiver estabelecido na rocha viva, que é Cristo Jesus, tudo se desmorona e a gente não consegue fazer o caminho de fora. A conversão é extremamente necessária para que exista uma igreja saudável. Por isso a chamada nesse dia, para que a igreja brasileira se converta dos seus maus caminhos. No versículo 7, ele se apresenta desfalecido da sua própria alma, sem forças de si mesmo. Em oração, ele se atenta de que viver pela sua própria vontade faz com que ele viva uma vida vã. Então ele se compromete a viver uma vida de sacrifício, ou seja, viver carregando a sua cruz, abnegado de si mesmo, convertido dos seus maus caminhos, e se propõe a pagar aquilo que ele votou. E eu não sei se você conhece, mas o voto do profeta também é composto de 3 elementos. Todo profeta que era levantado na nação de Israel tinha que fazer um voto diante de Deus. E esse voto era composto por 3 frases: eu irei onde queres que eu vá, eu farei o que queres que eu faça, eu direi o que queres que eu diga, com todo o meu ser. Esse era o voto do profeta. O apóstolo Pedro nos diz que todos nós nos tornamos raça eleita e sacerdócio real. Todos nós. Se naquela época os profetas eram restritos
alguns poucos favorecidos do Senhor, hoje todos nós recebemos essa incumbência de nos tornarmos profetas nessa geração. E por causa disso, todos nós podemos e precisamos selar esse compromisso diante do altar. Eu irei onde queres que eu vá, eu farei o que queres que eu faça, eu direi o que queres que eu diga, com todo o meu ser. Essa é a expressão máxima, o ápice da conversão. Falar aquilo que Deus quer, agir conforme o Senhor quer, ir aonde o Senhor deseja. Essa é a expressão da conversão. A conversão, como eu disse, ela envolve olhar para as nossas feridas. E o segundo passo, ela envolve trilhar o caminho de obediência ao Senhor. É um processo interno e externo. Olhar para os seus firmes fundamentos, apresentar a sua alma diante do Senhor e recebendo dessa força e dessa unção que há em Deus, podermos trilhar o caminho externo e cumprir o chamado do Senhor nessa terra. Jonas se comprometeu e cumpriu aquilo que se comprometeu a fazer. Hoje existe a oportunidade de você se reconciliar com o Senhor, amém? E eu quero dar essa oportunidade de você olhar os seus firmes fundamentos, aquilo que estabiliza a sua vida, a sua história, a sua memória, as suas mazelas, aquilo que precisa ser convertido ao Senhor. Perceba, querido, essa conversão não vai acontecer instantaneamente. Talvez você tenha tendências perniciosas, tendências de roubo, tendências da mentira, tendências da divisão, tendências da fofoca, tendências da sexualidade, da sensualidade, da homossexualidade. E existe mesmo no meio de nós e dentro do nosso coração todo tipo de desagradáveis tendências. Agora, enquanto você ficar camuflando isso, não vai resolver de nada. Nós precisamos confessar os nossos pecados. É o que o salmista nos ensina. Enquanto calei os meus pecados, os meus ossos se secaram. Nós precisamos confessar os nossos pecados e apresentá-los diante de Deus, para que a gente tenha força de superação em Cristo Jesus. Como diz o profeta Zacarias, não é pela nossa força, não é pela nossa força, mas é pela força do Senhor dos exércitos. Com a nossa força a gente não consegue superar essas tendências pecaminosas. Vou logo desiludindo você. Você está tentando lutar contra o vício do álcool? Você está tentando lutar contra o vício da pornografia? Sozinho você não vai dar conta. E enquanto você mantém esse pecado como um pecadinho de estimação, vai ser pior, porque ele vai te corroendo por dentro. Confessa. É duro, é difícil, mas no momento que você solta, é libertador. E se aplica. Aplica o seu coração diariamente, aí retomando esses assuntos com o Espírito Santo de Deus. Ir apresentando tudo isso ao domínio do Espírito, ao controle do Senhor, para que a conversão seja consolidada e que a partir daí a salvação seja efetivada na sua vida. Porque muitos de nós estamos renegando a salvação a partir do momento que nos fechamos para a conversão. Se abra para a salvação, se abra para a conversão dos céus, amém? Diante da tua glória, eu não posso ficar de pé. Diante da tua glória,
Se você ainda não participou de um dos cultos no Ministério Vida Nova, quero convidar você a participar, porque você está perdendo uma grande oportunidade na sua vida. Olha, os cultos no Ministério Vida Nova são cultos impactantes. Na quarta-feira nós estamos aí numa campanha, o juiz das causas impossíveis, e eu quero dizer para você, não existe causa que o Senhor Jesus não resolva. Não existe esta palavra no dicionário do Senhor, impossível, porque para Ele tudo é possível. Então convido você e sua família a vir fazer parte dos cultos na quarta-feira e sexta-feira. Olha aí, vai a dica tremenda aí. Nós estamos aqui comentando sobre mordomia cristã. Nós vamos falar sobre mordomia do tempo, mordomia das finanças, mordomia das oportunidades. Então venha participar, venha estar conosco, você vai crescer no conhecimento da palavra de Deus. E olha, está chegando aí o mês de agosto. Nós estaremos trabalhando debaixo de uma palavra profética que é a solução. Quero mostrar para você que Deus, Ele tem a solução para todas as coisas. Se a sua vida está tendo um ponto de interrogação, é hora de você encontrar a solução em Jesus Cristo. Então vem estar conosco aqui no Ministério Vida Nova, na rua Dr. Manuel Torinho, 171, Macuco Santos. Aguardamos você e toda a sua família. Vou orar por você agora. Eu quero pedir para o Senhor entrar com providência no teu lar, na tua família, e trazer um colorido novo, para que o Senhor possa, na verdade, estender a sua boa mão e resolver muitas coisas que estão acontecendo na sua família. Eu quero afirmar que esse Deus ao qual nós pregamos, esse Jesus a qual anunciamos, Ele é poderoso para mudar o curso da sua vida. Feche os teus olhos, vou orar por você agora. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero pedir a Ti nesse instante que o Senhor entre com solução para os problemas que estão se agravando neste lar, nesta família, nesta vida. São problemas que muitas vezes, Senhor, faz com que esta pessoa fique deprimida, mas Tu és poderoso para levantar, Tu és poderoso para trazer uma nova vida, Tu és poderoso para colocar os pingos e as vírgulas aonde deve ser colocado e os pontos finais. Meu Deus, mas traga, Senhor, para esta vida e para esta família a solução que eles necessitam. Senhor, eu peço a Tua bênção e a Tua graça em fartura e abundância sobre todos eles, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, hein? Aguardamos você e toda a sua família.
Como está o seu coração? Como vai o seu casamento? A felicidade existe. Venha descobrir. Retiro de Casais Vida Nova. Dias 29 e 30 de setembro e 1 e 2 de outubro. No Hotel Monte Real, em Águas de Lindóia, em São Paulo. Informações 3227-8970. Retiro de Casais Vida Nova. 2 corações ligados com o coração de Deus. Você quer ser uma mulher que edifica? Então participe do Retiro de Mulheres. Mulheres segundo o coração de Deus. Do dia 14 a 16 de outubro. Na Estância Palavra da Vida, em Atibaia, São Paulo. Informações 996-596804. Retiro de Mulheres Vida Nova. Participe e seja uma mulher edificada. Chegou a grande oportunidade de aprender a tocar violão com o professor Cláudio Moura, da Banda Bálsamo, por um preço popular, no Espaço Musical Vida Nova. Você aprende com método prático e rápido, por R$ 80. É isso mesmo. Compre seu violão e venha estudar conosco. Toda terça-feira na Igreja Vida Nova. Informações 99139-8478. Falar com Andréia. Espaço Musical Vida Nova. Despertando o músico que há dentro de você. Talvez você está com um problema muito sério na sua família. Teu marido, surgiu uma mulher estranha para quebrar esta aliança entre vocês dois. Talvez é teu filho que está nas drogas, rebelde. Talvez é você mesmo. E eu quero dizer para você, não fique aí parada não. Existe um socorro para você. Esse socorro é Jesus Cristo. E nós temos toda a tarde de segunda-feira, aqui no Centro Familiar de Santos, a tarde do clamor pela família. É um grupo de mulheres que estão jejuando, orando pela sua família. Então vem conosco, vem estar junto conosco. Vamos usar as armas que Deus tem nos dado, que é a arma do jejum e da oração. Sabe por quê? Porque a sua família não pode fracassar. Então vem lutar, vem guerrear conosco. E juntos vamos cantar o cântico da vitória. Deus te abençoe. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Seja bem-vindo à Fato Online. A Faculdade Teológica Alfa está no mercado há mais de 17 anos, com o intuito de preparar pessoas para trabalhar para o reino e capacitá-las a manejar muito bem a palavra de Deus. A Fato Online nasceu com a visão de facilitar a vida de pessoas como você que tem dificuldades de se deslocar do seu lar para a formação teológica. E o nosso objetivo é preparar obreiros à distância através do sistema Open University, usado com muito sucesso nos Estados Unidos e na Europa. Conheça mais sobre a Fato Online acessando fatonline.com.br. Então, o que está esperando? Venha fazer parte da família Fato Online e se torne um obreiro aprovado que maneja bem a palavra de Deus.